Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nosso assunto é, novamente, Unimed Vale dos Sinos. Afinal de contas, a Unimed não para de crescer. E graças ao excelente trabalho e aos investimentos, ao investimento principalmente em qualidade, é que a nossa Unimed cresce. E nós estamos hoje aqui com o Dr. Gilberto Cardoso, que agora está em uma nova função, a função de ouvidor. A ouvidoria, não é, doutor Gilberto? Tudo bem? Boa noite, Eliane. É um prazer falar contigo, teu público. Teu público é um público muito inteligente e, para mim, é uma grande satisfação estar falando com vocês. Pois é, quando a gente fala, não é, Gilberto, em ouvidoria, nossos telespectadores, que não sabem muito do assunto, já devem perceber. Ouvidoria é alguém que ouve, não é? Mas, afinal, qual é o conceito de ouvidoria? Perfeito. O conceito de ouvidoria é colocar numa posição estratégica um indivíduo que possa ouvir o nosso cliente e passar para determinados locais da nossa empresa, que possa resolver o problema do cliente. Então, é uma maneira prática, uma maneira rápida de fazer com que ele atinja o seu objetivo, que é o de sensibilizar a empresa a fazer algo que ele precisa. Ouvidoria é isso, basicamente. Sim. E, de certa forma, né, a gente fala, antigamente a gente tinha as caixinhas das reclamações, das sugestões, não é? Críticas, né? Os elogios não eram muitos, mas né? Hoje temos aí, então, a ouvidoria, que ouve, de fato, o cliente e busca ir ao encontro, então, das suas necessidades. E a Unimed viu essa necessidade, né? Por que, especialmente, além dessas coisas simples e óbvias, quase, né, que nós falamos aqui? Veja só, as ouvidorias têm determinadas dimensões. Nós já tínhamos ouvidoria no passado e temos ouvidoria no presente, mas elas são moldadas de acordo com as necessidades da época. Por exemplo, nós tínhamos uma ouvidoria que recolhia reclamações, sugestões, elogios do grande público do ponto de vista administrativo. E era uma excelente, e é uma excelente ouvidoria, que é até chefiada por uma colega nossa, Isabel Chardong, excelente profissional que nós temos, é uma pessoa diferenciada, que faz esse trabalho há muitos anos. Então, uma das colaboradoras da Unimed, não é? Exatamente, uma das colaboradoras. E ela é uma pessoa que mais me incentivou a aceitar esse cargo, porque ela sabia que nós fazemos uma boa dupla, podemos fazer uma boa dupla nesse aspecto. Ela faz a parte administrativa e eu faço a parte médica das auditorias, das ouvidorias. Então é isso, nós temos a ouvidoria como uma pedra angular, é um momento, é uma oportunidade de agilizar os processos de ouvir os pacientes, de ouvir os clientes, e não só clientes, fornecedores de todos os tipos, nosso público interno, que também às vezes anseia por levar adiante sugestões, críticas e elogios, anseia em ver algumas coisas se concretizarem com mais rapidez e não consegue isso com facilidade. E por isso é preciso que uma ouvidoria seja realmente ativa. Ela tem que ser uma ouvidoria ativa, ela tem que ouvir ativamente, isto é, levar rapidamente o seu objetivo, o objetivo do cliente para a instância que pode resolver esse problema. Sim, doutor Gilberto. E quando surgiu, né, a implementação da ouvidoria como tal, né, na Unimed? No final do ano agora, o Dr. Mello me convidou para fazer essa mudança de posição. Eu fazia o cargo de diretor técnico do hospital e durante 5 anos exerci essa atividade e ele achou que eu estaria pronto para dar um passo adiante. Um passo adiante seria no sentido de me identificar mais com o cliente de todos os tipos de clientela, como eu já falei, e fazer com que fosse mais ágil a comunicação entre nós. Porque eu desenvolvi nesses 5 anos uma certa habilidade em contornar, em resolver, em atender às reivindicações da clientela, porque são muitas as demandas nesse sentido.
E nesse tempo, todos 5 anos, deu para pegar uma experiência muito boa. E o Dr. Melo achou que fosse importante que eu estivesse nessa posição. Eu acho que ele fez uma ótima escolha, porque conhecendo um pouquinho o Dr. Gilberto, como eu já conheço também, é uma longa data, né? A gente conhece esse perfil tranquilo, né? Que contempla as coisas, que é conciliador, não é? Que observa. Então, olha, eu acho que a escolha foi perfeita, Gilberto. Tomara que sim, tomara que sim. Nós estamos montando a ouvidoria agora nos moldes da nossa Unimed. Então, já estou fazendo cursos online de ouvidoria e já estou assim, me preparando para esse salto. Estou preparando agora um programa, inclusive com a ajuda de vocês, para apresentar isso ao nosso grande público, nosso público de 550 associados, né, cooperados médicos, para que eles saibam o que nós estamos fazendo ali. É muito importante que esse público saiba o que nós estamos fazendo ali, né? Porque às vezes eles não sabem nem a facilidade que eles têm de fazer alguma coisa em prol da nossa Unimed, dos nossos clientes. E agora vai ficar mais fácil fazer isso. Isso é importante, ouvir, né, internamente, né, dos colaboradores, dos próprios colegas, né, dos fornecedores, como tu disseste, né, para que a gente tenha a melhor qualidade possível em todas as áreas, né, necessárias que se complementam para todo o funcionamento, né, dessa cooperativa médica. Mas, com certeza, as pessoas não sabem exatamente isso, ou como é feito isso, tem um conceito mais superficial. Então, assim, como tu vês como principal vantagem para a empresa e para os clientes? Nesse mundo informatizado, esse mundo rápido que nós estamos vivendo, é muito fácil um cliente entrar no nosso programa, entrar no nosso site, dar a ouvidoria e fazer uma reclamação, ou fazer um elogio. É muito mais fácil ele fazer isso do que ele pegar um telefone e conseguir um ramal interno, falar com determinadas pessoas que às vezes podem ela não está aqui agora ou nesse momento não posso lhe atender. Então é muito mais fácil entrar num canal de comunicação rápida, ouvidoria Unimed, faz o seu elogio, faz as suas críticas, faz a sua sugestão, nos dá ideias assim importantes sobre como ele gostaria que a Unimed se comportasse perante o grande público, perante si próprio, a sua família, o seu atendimento, o quanto tempo ele ficou no hospital, como é que foi o atendimento dele. Então, isso é uma coisa rápida de fazer. Então, eu acho que nós vamos ser um grande sucesso por causa da rapidez com que as informações nos chegam. E todos ganham, porque podemos dizer assim que todos têm uma oportunidade de melhoria. Com certeza, todos vão ganhar. A Unimed, por exemplo, precisa saber com rapidez qual foi a opinião do paciente sobre o atendimento. Hoje em dia, ela usa vários canais de comunicação, ela usa até pesquisa de opinião, ela telefona, ela faz pesquisas via internet, ela aborda o paciente, ela faz coisas o tempo todo para tentar saber cada vez mais o que o paciente pensa. E agora, com essa ouvidoria, com a ouvidoria, nós vamos ter esse canal mais rápido. Tudo vai ficar mais rápido, mais fácil. Bem, doutor Gilberto, nós temos cerca de 2.500 colaboradores, não sei ao certo, né? Temos mais de 500 médicos cooperados e quase 100 mil usuários. Tu acha que vai conseguir ouvir todo mundo? Eu espero que sim, porque a gente, quando há uma demanda, quando há uma ocasião em que há um conflito qualquer, aí os ânimos, né, se acirram e as pessoas vêm para nós para fazer as reclamações. Mas o que mais importa para nós são as sugestões. Né? Por que às vezes uma reclamação vira uma sugestão? Né? Rapidamente, mas por que não fizemos isso há mais tempo? Por que já não era assim? Por que nunca foi assim? Né? Então, rapidamente tu pode chegar a uma conclusão de dar uma sugestão excelente para o Unimed. Isso é ganho. Né? São pessoas que ganham muito ao nos dar uma sugestão perfeita para um caso. Maravilha. Bem, Gilberto, a gente vai fazendo um breve intervalo aqui, mas já voltamos daqui a pouquinho com você, né, para você agora estar aí nos ouvindo, mas depois você poderá ser ouvido aqui também, não é? Devidamente no setor da ouvidoria com o Dr. Gilberto Cardoso. Bem, nós já voltamos com você. Estamos de volta e continuamos a falar
do setor de ouvidoria da Unimed Vale dos Sinos. E já, doutor Gilberto, tinha uma frase que dizia que quem não se comunica se trumbica, não é? E quando a gente ouve muitas pessoas falarem, fala daqui, fala dali, de lá, né? Ou seja, usuários, colaboradores e os próprios médicos, não é? A gente vê que existe muitas insatisfações, né? Muitas vezes. E eu penso que muitas dessas coisas, demandas que surgem, quem sabe sejam falta de uma boa comunicação, né? Porque um faz de uma maneira, o outro interpreta de outra maneira, ou ouve, ou segundo seu ponto de vista não era assim, enfim. E às vezes era só comunicar melhor e estaria tudo bem, não é? Então, realmente, às vezes, a gente se vê diante de uma torre de Babel, né? Onde falta um ouvidor conciliador e que esteja de fora, né? Como dizem, né? Quem está de fora enxerga tudo melhor, não é? É verdade, Irene. Sabe, hoje de manhã eu estive prestando contas de um caso da nossa ouvidoria para a nossa diretoria. E eu estava justamente pensando nisso. O diretor que me recebeu me disse assim, como é que tu resolveu esse problema? E eu disse para ele, simplesmente explicando para as partes que elas estavam certas, ambas estavam certas, mas falando linguagens diferentes. Né? Então, assim, é muito importante a comunicação a ponto de ser ela o principal motivo das reclamações. A comunicação que não chegou ao seu destino, a comunicação que não foi ouvida como ela foi dita. Sim. Entende? Isso é muito importante. O que se diz e o que se ouve é bem diferente. Então, é muito, muito importante fazer esse casamento entre a comunicação efetiva e a reclamação efetiva. Quer dizer, não adianta só alguém ter uma má percepção de um serviço se ele não soubesse expressar da forma correta. E assim como quem vai ouvir a reclamatória, não ficar pensando que o cliente não tem razão e ficar argumentando contra ele. Não é isso. Nós temos que saber que quem não está satisfeito tem razão de não estar satisfeito. E temos que ir ao encontro dele para resolver esse problema e que não aconteça de novo. Agora, por que não é, isso acontece é o que se procura saber aí, não é? Com a comunicação efetiva, exatamente. Tem que se saber ouvir, é o que se chama de ouvir, o ouvir ativo. Ativamente, ouvir ativamente. E ouvir o outro lado, né? Todas essas coisas, porque até às vezes, né, o jeito de falar. Né? Por exemplo, tem alguns colegas, né, o doutor Gilberto, esse tipo aí calmo, bonachão, como se diz, né? Mas tem outros colegas que são assim um pouco mais secos, digamos, né, que o pessoal diz, mas é o jeito dele, ele está pensando tecnicamente, ele está, né, é um profissional super competente e está ali focado naquilo, e a personalidade dele não é. Mas chega um paciente lá e não se sente acolhido, acha que, né, o doutor não falou muito bem, não é, que foi seco, foi, né, brusco, não sei. Mas existem essas coisas, então para aquele profissional, aquilo ali é uma coisa natural, ele é assim, não é? E para o cliente, ou paciente, enfim, que está ali, às vezes, fragilizado, percebe de uma outra forma, não é? Então, isso é uma coisa que eu acho que nos relacionamentos humanos, em geral, acontece também, não é? Até dentro das famílias. Com certeza. Eu mesmo há pouco tempo, fui paciente e também me senti dessa forma. Eu senti que um dos meus médicos era bem franco, e franco demais até, né? Ele tinha a maneira seca de ser, né? E eu admiro profundamente ele, eu escolhi ele porque ele é uma pessoa altamente competente, e eu sabia que ele era assim. Mesmo assim, a gente se sente assim, sabe? Tem momentos que a gente quer ser colocado no colo. Às vezes a gente quer ser colocado no colo, né? Exatamente, está no
uma outra vibe, como dizem. Exatamente. A gente quer ser colocado no colo, a gente quer um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, e a gente quer que ele explique de novo, às vezes ele já explicou, e ele só diz assim, mas eu já te disse isso, já te falei isso, não precisava responder de novo. Então, tu te sente meio agredido por causa disso, né? Então, o que eu te falei, aquilo que sai da boca do comunicador não chega no ouvido do receptor da mesma maneira. Então, todos nós somos assim, nós não somos diferentes de ninguém, e nós queremos nos aproximar desse nosso público para que esse público fique cada vez mais satisfeito com o nosso trabalho. Sim, Gilberto, com certeza. E assim, resumidamente, então, no geral, como tu dirias que a Unimed está frente a esses novos desafios, tanto os internos quanto os sistêmicos, as ameaças, né, como se diz, porque a gente está sempre tendo pressões e ameaças do mercado, das próprias instituições governamentais, não é? A todo momento o cenário muda, né, Helene? A todo momento. Nós temos nossos pontos fortes, fortíssimos, que é a nossa competência, a nossa capacidade de resolução de problemas. Nós temos assim equipamentos de última geração, profissionais competentes, são os nossos pontos mais fortes. Nós temos nossos pontos fracos, que seriam assim, aquele público que nós não conseguimos atingir ainda. Nós não conseguimos chegar em todos os públicos. Nós temos muita dispersão, então, assim, muita concentração. Não conseguimos atingir a maior parte da população, e é o que nós gostaríamos de atingir. Quando nós formos mais fortes, no futuro, bem próximo, nós podemos fazer até uma inclusão social melhor. E isso é uma coisa importante, nós não podemos pensar somente no nosso umbigo, temos que pensar também no todo que nos rodeia. Então, esse grande público que nos rodeia, essa parte da sociedade que nos rodeia, que precisa de atenção, é uma sociedade que pode ser incluída por nós também, né? E quem conseguir fazer isso primeiro das instituições de saúde vai ganhar muito com isso, vai ganhar uma projeção muito maior. A Unimed já é um sucesso por si só, por ter um público enorme, como nós temos quase 100 mil usuários, e também pela qualidade que nós podemos oferecer. Mas nós podemos ser um sucesso maior ainda se nós pudermos incluir nisso aí a sociedade ao nosso redor. Verdade. E isso que já há muito tempo, né, Gilberto, a Unimed vem desenvolvendo o seu papel nessa questão da responsabilidade social, da responsabilidade ecológica. Ativamente se tem feito isso, principalmente com o advento do novo hospital em relação à ecologia e tantas outras coisas, né, que fazem parte do nosso meio ambiente e dos relacionamentos da nossa sociedade como um todo. Não é? Tu viu? Que interessante que tu falou agora, porque isso são partes invisíveis do sistema, né? A gente isso não é visto. O hospital é um monumento que aparece, mas o que não aparece e é tão bom quanto ele é toda essa responsabilidade social que tu falaste agora. Essa importância que nós damos para que o meio ambiente seja preservado, para que as pessoas tenham lugares dignos de viver, né? Que as pessoas tenham todas o direito de usufruir das benesses que a gente pode oferecer, todos, né? Então, isso é invisível e isso é caro. É invisível e caro ao mesmo tempo. Nós temos que saber que todos os nossos progressos têm que ser destinados ao benefício social. Todo mundo deve ser beneficiado ao nosso redor. Se isso não for conseguido, não é uma coisa boa. Mas nós estamos conseguindo isso com certeza. Pois é, doutor Gilberto, as pessoas às vezes têm uma percepção, mas não sabem exatamente o que acontece, que torna uma empresa ou um serviço tão bom, diferenciado, né? Algo que traz assim, um bem-estar. Elas têm uma percepção, mas não imaginam o quanto é feito por trás dos bastidores, como se diz, para que ela tenha essa percepção. Né? Esse não é um conceito, porque isso a Unimed é visível, né? Mas essa percepção de que as coisas vêm ao encontro, né? Desta responsabilidade, dessa preocupação com as pessoas como seres humanos, né? A qualidade, o desenvolvimento humano, enfim, todas as outras coisas que trazem bem-estar para as pessoas, como tu disseste. Com certeza. Quando nós começamos essa nova fase da Unimed, nós herdamos algumas coisas do passado que nós tivemos que consertar.
No começo da nossa trajetória, nós nos preocupávamos muito com indicadores empresariais, indicadores de progresso pessoal da nossa empresa, né? Qual é o rendimento, quais são os custos, qual é o superávit, qual é o déficit, né? A preocupação era essa. Hoje em dia nós temos que colocar nessa conta muito mais que isso. Temos que colocar nessa conta o benefício social que a gente causa. Aí sim, aí a coisa fica bonita. A humanização. E foi por causa desta humanização ou falta dela que a Unimed do passado não decolou em Novo Hamburgo. A Unimed do passado, eu me refiro à primeira Unimed em que nós tentamos conciliar o São Rafael com a Unimed, lembra? Quando a gente tinha o hospital da Unimed que foi vendido para Moinhos de Vento, aquela história toda, nós não conseguimos conciliar a qualidade de atendimento que nós já tínhamos, boa, com humanização. Porque a qualidade técnica já existia, mas ver como isso é uma necessidade, não é? Essa questão da humanização faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós investimos pesado em treinamento e humanização. E por isso que nós podemos hoje dizer com orgulho que nós somos uma entidade que dá mais atenção ao paciente do que qualquer outra. Não tenho a menor dúvida, Gilberto. Não existe outra nem semelhante, né? Eu sei que sou suspeita aqui, né, em falar, mas isso é muito verdadeiro. As pessoas devem buscar informar-se, porque eu tenho certeza que mesmo os usuários, com seus diversos planos, não têm noção de quantas coisas eles podem usufruir da Unimed e múltiplos benefícios adicionais, que não é só aquela coisa do plano, consulta, exame, né? Bem, doutor Gilberto, nosso programa está chegando ao final, a gente sempre, não é, conversa assim bastante, não é? O programa flui e quando vê o tempo, acabou. Mas é sempre um prazer estar aqui, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, né, foi muito importante para quem nos assiste e fica o convite, não é, para que você busque a ouvidoria e, não é? Traga as suas sugestões ou necessidades, não é? Que, né, o doutor Gilberto está aí para lhe ouvir. Muito obrigada, Gilberto, e até breve. Obrigado, Eliane. A ti e ao teu público, estou sempre às ordens. Verbo.